Oi, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos trazer para você mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre artigo, article. Nós temos, tanto no português quanto no inglês, dois tipos de artigos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Você sabe quais são os artigos definidos? São eles o, a, os e as. Você pode observar que, em português, nós vamos ter masculino, feminino, singular e plural. E também nós temos os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Os artigos definidos. Nós vamos substituir as quatro formas do artigo definido em português, o, a, os e as, por uma única palavra em inglês, que é o artigo the. Repita aí, the. Esse artigo definido vai ser usado tanto para o masculino quanto o feminino, o singular ou o plural. Por exemplo, the screw drives, as chaves de fenda. The pliers, os alicates. Eu vou usar palavras mais simples para você entender melhor, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, se você diz the book, o livro, the notebook, o caderno, the books, os livros, the notebooks, os cadernos, the table, a mesa, the tables, as mesas. Então, são exemplos que você observa o artigo the, tanto para masculino, feminino, singular ou plural. Simples assim. Mais alguns exemplos para você identificar o uso do artigo the. Por exemplo, the house, a casa, the book, já falei the book, vou colocar outro exemplo para esclarecer para você. The chair, a cadeira. Vou falar objetos que você tem na sua casa. The refrigerator, a geladeira. The ventilator, o ventilador. E por aí vai. São exemplos do uso do artigo the. O, a, os e as. Ok, galera? Vamos lá. O artigo definido the, ele é invariável, não muda de gênero nem de número, masculino, feminino, singular ou plural. Não esqueça disso. Vamos ver aqui esses exemplos com o artigo the. The cat, o gato, the dog, o cachorro. The apple, a maçã, the orange, a laranja, tá? Então são exemplos utilizando consoantes e exemplos utilizando vogais, tá? Não vai ter nenhuma alteração no artigo the, tanto com palavras com consoante ou palavras com vogais, ele não vai mudar, vai ser sempre da mesma forma. Atenção! O artigo definido the não é usado antes de nomes próprios. Observe, por exemplo, o senhor Carter é inglês. The não vai ter aqui, ó. Mr. Carter is English. Então, cuidado! Não usamos o artigo the antes de nomes próprios. A Lisa está na cozinha. Lisa is in the kitchen. O Brasil é um lindo país. Brazil is a beautiful country. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo um artigo, tá? Um arquivo com várias dicas e explicações sobre o artigo, beleza? Artigo indefinido. A, an. A pronúncia é a mesmo e an, ok?
Quando é que nós usamos o artigo a e o artigo an? Ambos significam um ou uma. O artigo indefinido a é usado antes de palavras que iniciam com o som de consoante. Então você tem que saber, tem que identificar o som da palavra que vem depois do artigo. Por exemplo, a dog, um cachorro. A car, um carro. Então nós utilizamos esses dois exemplos com a palavra dog, cachorro, onde a primeira letra é um D, tem som de consoante, e o outro exemplo, car, carro, o C, que também tem som de consoante. Então você tem que observar qual é a palavra que vai vir depois do artigo. O artigo an é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal. Então a dica que eu dou para você, você tem que conhecer o som da palavra que vem depois. Um exemplo com o artigo an orange, uma laranja, an apple, uma maçã. Detalhe, quando a palavra que começa com a vogal, você vai utilizar o artigo an, você junta o som das duas, an orange, an apple. Lembre dessa dica, se a palavra termina com consoante e a próxima palavra vem com vogal, junta o som dos dois. Mais uma vez, an orange, an apple, tá? Se liga nessa dica. Os artigos indefinidos a e an não são usados antes de substantivos no plural e de substantivos incontáveis. É claro, se liga pessoal, se é um artigo indefinido um e uma, não pode ser no plural, não pode ser utilizado no plural, tá certo? Então prestem atenção nisso. Então aqui, ó, nesses exemplos, screwdrivers are tools, né? Então, isso aqui está dizendo que as chaves de fenda são ferramentas. Então, aqui já está no plural. Então, se liga que não tem o artigo a ou an, beleza? O artigo a, lembrando para você mais uma vez, que ele vai vir antes de palavras com som de consoante. A cat, a dog. E o an antes de palavras com som de vogal. An apple, an orange, tá? O exemplo que nós demos anteriormente. Aqui, pessoal, ó, mais alguns exemplos. An eyes, um olho. An actor, um ator. An oven, um forno. A tree, uma árvore. A dog, um cachorro. A bed, uma cama. Vamos ler. Repita comigo. An eye, an actor, an oven. An eye, an actor, an oven. A tree, a dog, a bed. A tree, a dog, a bed. Mais alguns exemplos. A book, 7 books. Veja, no singular, um livro, a book, 7 books, 7 livros. Aqui, ó, no 2, an orange, uma laranja, 4 oranges, 4 laranjas. An ice cream, um sorvete, 2 ice creams, 2 sorvetes. A toy, um brinquedo, 3 toys, 3 brinquedos. Então presta atenção, pessoal, que o uso do artigo indefinido um e uma é para o singular, com palavras no singular. Prestem atenção. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.